futebol já revelou jogadores com talento absurdo. Atletas que pareciam destinados a se tornar lendas do esporte. Alguns deles chegaram a jogar nos maiores clubes do mundo, ganharam milhões e foram considerados as maiores promessas de suas gerações. Mas por diferentes motivos, tudo deu errado. Problemas fora de campo, decisões ruins, polêmicas e até escândalos acabaram destruindo carreiras que poderiam ter sido históricas. No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 jogadores que tinham tudo para dominar o futebol, mas acabaram arruinando a própria carreira. E alguns desses casos são realmente chocantes. Então já deixa o dedão no like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. No início dos anos 2000, Adriano era considerado um dos atacantes mais temidos do mundo. Jogando pela Inter de Milão, ele impressionava pela força física, velocidade e um chute extremamente potente. Muitos acreditavam que ele poderia se tornar o melhor jogador do planeta. Mas em 2004, com a morte repentina de seu pai, mudou completamente sua vida. Amigos próximos contam que Adriano entrou em uma profunda depressão. A partir daquele momento, começaram os problemas fora de campo. Ele ainda teve uma boa fase retornando ao Brasil com uma passagem brilhante pelo Flamengo. Foi protagonista ganhando o título do Campeonato Brasileiro de 2009. Adriano hoje vive no Rio de Janeiro. Participa de eventos e jogos comemorativos. Virou uma figura muito querida pelos torcedores. Mario Balotelli sempre foi considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração. Ainda jovem, ele chamou atenção no Inter Milão e depois foi contratado pelo Manchester City FC. Apesar do talento, Balotelli também ficou conhecido por suas polêmicas. Uma das mais famosas aconteceu quando ele colocou fogo na própria casa enquanto soltava fogos de artifício. Após passagens por Milan e Liverpool, onde não rendeu o esperado, ele começou uma jornada por clubes menores para tentar recuperar o brilho. Nice e Olympique de Marseille. Na França, ele teve lampejos de craque e marcou muitos gols, parecendo que voltaria ao topo. Turquia e Suíça. Passou pelo Adana Demirspor, onde fez um gol de letra fenomenal que concorreu ao Puskás, e pelo Sion, onde se envolveu em novas polêmicas com a torcida e a diretoria. Hoje, aos 35 anos, Balotelli ainda joga profissionalmente, atuando pelo Al Ittifaq dos Emirados Árabes Unidos. Fred Adu, o novo Pelé que nunca aconteceu. No início dos anos 2000, poucos jogadores geraram tanta expectativa quanto Fred Adu. Nascido em Gana e criado nos Estados Unidos, Adu se tornou uma sensação ainda muito jovem. Com apenas 14 anos, ele assinou um contrato profissional com o DC United da Major League Soccer. Na época, ele foi apresentado como o futuro do futebol americano e muitos chegaram a chamá-lo de o próximo Pelé. A pressão era enorme. Adu aparecia em comerciais, capas de revistas e programas de televisão. Mesmo mostrando talento, ele não conseguiu se firmar como titular absoluto e acabou sendo transferido para a Europa, onde passou por clubes como Benfica. No entanto, passagem pelo futebol europeu também foi irregular. Ele passou por empréstimos e trocas constantes de clubes, jogando em ligas menores e sem conseguir atingir o nível esperado. Entre 2013 e 2014, teve uma passagem discreta pelo Bahia, jogando poucos minutos e depois processou o clube brasileiro, ganhando cerca de 900 mil em ações trabalhistas, salários, FGTS e etc. Com o passar dos anos, o nome de Fred Adu foi desaparecendo do cenário do futebol mundial. Hoje, Fred Adu não atua mais profissionalmente. Ele participa de eventos ligados ao futebol e frequentemente é lembrado como um dos maiores casos de promessa não cumprida da história do esporte. Adrian Mutu, a estrela que destruiu a própria carreira. No início dos anos 2000, Adrian Mutu era considerado um dos atacantes mais talentosos da Europa. O jogador romeno começou a chamar a atenção no futebol italiano, jogando pelo Parma, onde mostrou grande habilidade, velocidade e faro de gol.
Seu talento chamou a atenção de clubes maiores e em 2003 ele foi contratado pelo poderoso Chelsea, que estava começando uma nova era após a chegada do bilionário Roman Abramovich. Mutu começou muito bem na Inglaterra. Nos primeiros jogos, ele marcou vários gols e parecia que se tornaria uma das estrelas da Premier League. Mas tudo mudou rapidamente. Pouco tempo depois, Mutu testou positivo para cocaína em um exame antidoping. A notícia chocou o mundo do futebol. O Chelsea decidiu rescindir o contrato do jogador imediatamente. Além da suspensão no futebol, Mutu ainda enfrentou um processo judicial e foi condenado a pagar milhões de euros de indenização ao Chelsea, algo extremamente raro no futebol. Mesmo tentando reconstruir sua carreira, depois disso, passando por clubes italianos como a Fiorentina, sua reputação nunca mais foi a mesma. Depois de se aposentar, Adrian Mutu continuou no futebol como treinador em equipes menores da Romênia, tentando reconstruir sua imagem no esporte. Keirson é um dos mais curiosos e frustrantes do futebol brasileiro moderno, porque ele não era apenas uma promessa, ele já era uma realidade avassaladora no Brasil antes de sumir. Aqui estão os detalhes que explicam como ele foi do topo ao esquecimento tão rápido. O surgimento fenomenal 2008-2009 no Coritiba, ele parecia um veterano aos 19 anos. Em 2008, ele foi o artilheiro do Brasileirão, com 21 gols. Ele tinha posicionamento impecável, a bola parecia persegui-lo na área, finalizava de primeira como poucos, o que rendeu o apelido de K9. No início de 2009, foi para o Palmeiras e manteve a média absurda, marcando muitos gols no Paulistão e na Libertadores. O Barcelona pagou 14 milhões de euros por ele em 2009, o que era muita grana na época. Porém, ele chegou ao Camp Nou sem espaço, por ser muito jovem, e começou uma peregrinação de empréstimos: Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro. Ele voltou ao Coritiba em 2012 para tentar reconstruir a carreira, mas nunca mais foi o mesmo. O faro de gol sumiu e a mobilidade estava reduzida. Ele encerrou sua trajetória rodando por clubes menores, como Londrina e até o Palm Beach Stars dos Estados Unidos. O futebol já viu talentos incríveis desaparecerem antes de alcançar todo o seu potencial. E essas histórias mostram que, no futebol, talento sozinho nem sempre é o suficiente para garantir uma carreira de sucesso.